parece que já tem maioria para a manutenção da condenação. Quem foi o outro ministro que deu o voto também e que traz a maioria? Tá, o pessoal está apurando quem que é o outro ministro, eu não vi agora também nenhum destaque ainda, mas nós já temos a informação de que há, então, uma maioria para a manutenção das penas, e a maioria ali na primeira turma, né, da manutenção daquilo que foi definido no primeiro julgamento para Jair Bolsonaro. Já é possível saber de que maneira que haverá essa execução? Não. O que a gente entende aqui no caso de Jair Bolsonaro são mais de 27 anos de prisão com início de cumprimento em regime fechado. O que a gente vai precisar entender agora é se haveria algum tipo de mudança ou se a defesa conseguiria comprovar para os ministros do Supremo Tribunal Federal, no momento em que eles precisarem fazer a execução, definir a execução da pena, para que Jair Bolsonaro continue cumprindo a pena em regime domiciliar em vez de ir para algum presídio como a Papuda no Distrito Federal. O ministro que forma a maioria com Flávio Dino e também com o relator ministro Alexandre de Moraes é Cristiano Zanin, que também defende que Jair Bolsonaro, sim, liderou uma trama golpista que culminou tanto com os atos do 8 de janeiro, mas também em uma movimentação nos bastidores do governo e a utilização da voz institucional que o governo tinha para uma tentativa de mobilização para a abolição do Estado Democrático de Direito, para a tentativa de golpe de Estado e para outros crimes que também foram trazidos ali, organização criminosa e etc. E também depredação do patrimônio público. Então, os ministros agora têm essa maioria e o próximo passo que a gente tem que acompanhar é como será a execução determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Se Jair Bolsonaro cumpriria, então, pena domiciliar ou se diante das avaliações que estão sendo feitas, por exemplo, no presídio da Papuda, no Distrito Federal, se Jair Bolsonaro iria para aquela ala especial, onde são presos políticos ou pessoas relacionadas a julgamentos sensíveis, etc. Ou se ele, por exemplo, cumpriria a pena na sede, na delegacia da Polícia Federal, ou se ele cumpriria num presídio militar, porque também é militar. Então, agora são as várias situações que a gente precisa acompanhar e a Janaína Camelo está de olho nessa história. Eu acho que agora o teste lá do alarme parou e ela consegue contar tudo para a gente, inclusive com essa atualização. Fala aí, minha amiga, bem-vinda mais uma vez. Pois é, né, Evandro? Já formou maioria ali, então, para rejeitar esses recursos de Jair Bolsonaro, dos outros condenados também que apresentaram recurso. Só para lembrar que só Mauro Cid não apresentou, ele preferiu permanecer ali com os benefícios da delação premiada, então são 7 recursos ao todo. Só falta votar a ministra Carmen Lúcia, né? Lembrando que o ministro Luiz Fux não vota nesse julgamento, porque ele não faz mais parte da primeira turma, ele agora é parte ali da segunda turma. Mas fato é que esses recursos de agora, então, foram rejeitados. Resta saber, então, o voto ali da ministra Carmen Lúcia, que certamente será ali acompanhando também o voto do relator. Então, só para dizer, Evandro, o que o ministro Alexandre de Moraes disse no voto dele, porque o tipo de embargo de recurso que foi apresentado foi o embargo de declaração, que serve ali para esclarecer eventuais omissões ou contradições no julgamento, não tem aquele poder de mudar uma decisão, né? Mas em caso ali de revisão, de correção ali da questão ali que foi apontada pela defesa, pode acabar, assim, mudando ali alguma parte da sentença, mas não foi o caso ali. Muitos dos condenados tinham pedido ali nesse recurso um recálculo da pena, dizendo que houve um erro ali na dosimetria, nesse cálculo, enfim. O ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte, que esse tipo de recurso que não foi apontado ali no acórdão do julgamento, nenhuma dessas hipóteses de omissão ou contradição ali nos votos dos ministros. Então, por isso que esse recurso deve ser rejeitado. E ele disse também que ficou demonstrado no julgamento que Jair Bolsonaro foi o líder de uma organização criminosa armada, e ele cita, por exemplo, nessa organização os apoiadores de Jair Bolsonaro que participaram dos ataques no 8 de janeiro, e tudo isso por conta de uma propagação de informação falsa contra o sistema eleitoral brasileiro. Disse que a prática dos 5 crimes contra Jair Bolsonaro, que inclui tentativa de golpe, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ficou sim comprovada
na instrução processual. Também ficou demonstrada a inexistência de qualquer desistência voluntária por parte do ex-presidente com relação a esses crimes, porque a tese da desistência voluntária foi um dos apontamentos ali da defesa nesse recurso. Diz também que não houve cerceamento de defesa, porque a defesa de Bolsonaro e dos outros condenados também apontaram essa questão. O ministro Alexandre de Moraes disse que houve sim um tempo hábil para que essas defesas analisassem tudo que foi colocado ali nos autos de instrução, de provas, enfim. E ele disse também que ficou demonstrado que Jair Bolsonaro atuou de forma livre, consciente, para propagar informações falsas sobre o sistema eletrônico de votação e na elaboração de uma minuta golpista. Então, nas palavras ali, no que o ministro escreveu, isso acabou configurando num grave crime ali de golpe de Estado, tentativa violenta do Estado Democrático de Direito, e chamou as alegações ali da defesa de Bolsonaro como uma mera insurgência. Então, só lembrando que esse julgamento começou hoje às 11 horas, já com esse voto do relator, rejeitando os recursos. É um julgamento que vai até a semana que vem, até o dia 14, viu, Evandro? Então, só faltando ali a ministra Carmen Lúcia decidir pelo seu voto e apresentar esse voto ali no sistema. Evandro. Obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um abraço para você.